Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Mário André e nessa aula vamos trabalhar algumas atividades que envolvem exercícios sobre torneiras. Quando a gente fala em torneiras, nós temos duas possibilidades. Quais são essas duas possibilidades? Uma torneira ela pode estar enchendo um tanque ou a torneira pode estar esvaziando o tanque. Quando eu falo tanque, na verdade, trata de qualquer recipiente, seja um tanque, uma caixa, uma piscina, enfim, tá? Qualquer recipiente que possa ser enchido ou esvaziado com água ou qualquer outro líquido. Atenção, para essa atividade ou para essa aula, eu preparei uma lista de exercícios com 15 questões, onde o link dessa lista está disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode acessá-lo, se preferir, pode imprimir e tentar resolver as questões, mas dessa lista eu vou resolver aqui nessa aula 3 exercícios, tá bom? Para que você perceba como que funciona e como a gente deve proceder para resolver essas atividades. Vamos aqui a primeira então, acompanhe comigo. Uma torneira enche um tanque em 12 horas. Uma outra torneira enche-o em 15 horas. Estando o tanque vazio e abrindo as duas torneiras no mesmo instante, em quanto tempo ficará cheio? Quem vai ficar cheio? Logicamente, o tanque. Então, repare, eu tenho uma torneira que vai encher o tanque em 12 horas e tenho uma outra torneira que vai encher o mesmo tanque em 15 horas. Logicamente, aqui é cada torneira trabalhando sozinha. Agora, se a gente abrir as duas torneiras ao mesmo tempo, em quanto tempo esse tanque ficará cheio? Logicamente que, se uma torneira enche um tanque sozinha em 12 horas e a outra enche também em 15 horas sozinha, se eu abrir as duas torneiras, o tanque vai ficar cheio em menos tempo. E é justamente esse tempo que a gente vai aqui achar o seu valor. Atenção, pessoal! O que a gente vai fazer? Primeiramente, eu vou trabalhar aqui com fração, onde se a primeira torneira enche um tanque em 12 horas, então vou colocar 1 sobre 12. Já que a segunda torneira enche o tanque em 15 horas e elas vão trabalhar juntas, eu vou colocar aqui então 1 sobre 15 em forma de adição. E aí nesse caso, essa adição é igual a 1 sobre t. Onde esse t é o tempo necessário para encher o tanque. Como estamos trabalhando com adição de fração, o que acontece? Eu tenho que verificar quem é o MMC entre 12 e 15. E esse MMC é igual a 60. Você pode determiná-lo, logicamente, trabalhando com a fatoração de números primos ou a fatoração de fatores primos, tá bom? E aí, nesse caso, já que nós sabemos quem é o MMC, esse resultado será o novo denominador da minha fração, onde o que acontece? Eu vou pegar esse novo denominador e dividi-lo por cada denominador da fração inicial. Então, reparem, 60 dividido por 12 é igual a 5, 60 dividido por 15 é igual a 4, onde 5 vezes 1 é 5 e 4 vezes 1 é 4. Então, vou ter 5 mais 4, que é igual a 1 sobre t. Beleza? Ok. 5 mais 4 é 9. Então, teremos 9 sobre 60 igual a 1 sobre t. Quando você faz toda essa operação, ela vai chegar no final aqui numa proporção. O que é a proporção? A proporção é a igualdade entre duas frações. E para a gente achar o seu resultado, basta resolvermos a multiplicação em diagonal. E como nós queremos achar aqui o valor do t, que é justamente o tempo que o tanque vai ficar cheio, a gente vai começar a multiplicação pela letra. Então, repare que nós teremos 9 vezes t, que é igual a 9t, 60 vezes 1, que é igual a 60. Logo, então, t é igual a 60 dividido por 9. Mas atenção, moçada. Aqui no caso, a torneira, a primeira, o tempo foi dado em horas.
Assim como a segunda torneira, o tempo também foi dado em horas. Então, eu tenho que achar esse tempo em horas. Então, nós temos 60 nonos de hora. Horas. Já que eu tenho que achar esse valor referente às horas, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou reescrever essa fração da seguinte maneira. 60 é igual a 54 mais 6. Tudo isso dividido por 9. Por que eu peguei 54 mais 6? Eu estou pegando o número mais próximo de 60, que é divisível por 9, já que esse 9 é o nosso denominador. E aí, nesse caso, pessoal, o mais próximo é 54. Sendo assim, você pode separar. Então, eu posso colocar 54 sobre 9 mais 6 sobre 9. Fazendo isso, reparem que o nosso tempo vai ser igual a quem? 54 dividido por 9, essa divisão ela é exata. E o seu resultado é 6. Agora, atenção. Vamos trabalhar aqui com esse 6 nonos, tá certo? Onde 6 nonos, eu vou calcular 6 nonos de 1 hora. Se eu vou calcular 6 nonos de 1 hora, eu vou pegar essa fração e multiplicá-la por 60. Sempre vai ser assim, por quê? Primeiro, porque essa fração é uma fração própria. Sendo ela uma fração própria, o que acontece? O valor aqui em cima ele é menor do que o valor aí de baixo. E, sendo ela uma fração própria, o resultado não vai ser exato. E ele não sendo exato, ele vai ser menor do que 1. E esse resultado que a gente achar aqui nessa operação vai ser o valor em relação aos minutos. Então, reparem, inicialmente eu vou resolver a simplificação na fração. Dá para dividir o 6 e o 9, ambos por 3. 6 dividido por 3 é 2, 9 dividido por 3 é 3. Então, a gente vai ter aqui nessa fração o seguinte: 2 vezes 60, que é 120, dividido por 3. E 120 dividido por 3 é igual a 40. E daí? E daí que esse resultado final, ou seja, o tempo de enchimento desse tanque é igual a quem? A parte inteira, que foi referente à divisão de 54 por 9, é dado em horas. Então, a gente tem 6 horas. E a parte referente à fração própria é o valor referente aos minutos. Então, eu vou ter 6 horas e 40 minutos como resultado do meu exercício. Isso quer dizer o que, então? Quer dizer que o tanque ele vai ficar cheio, totalmente cheio no caso, né? Quando as duas torneiras forem abertas ao mesmo tempo, após 6 horas e 40 minutos. É importante que você preste atenção sempre nessa transformação da fração própria para minutos, tá bom? Então aqui a gente finaliza nosso primeiro exemplo. Acompanhe agora comigo o nosso próximo exemplo. Vamos lá. Então, pessoal, no nosso segundo exemplo, temos aqui o seguinte texto. Acompanhe comigo. Um reservatório é alimentado por 2 torneiras que o enchem em 6 horas. Se a primeira sozinha enche-o em 10 horas, em quanto tempo a segunda funcionando só deixará o reservatório cheio? O que nós temos aqui? Temos o seguinte, nós temos 2 torneiras, onde essas duas trabalhando juntas, elas conseguem encher um reservatório em um certo tempo. E nós temos o tempo necessário para que uma torneira, trabalhando só, também consiga encher esse reservatório. O que a questão está pedindo é o tempo necessário para que a outra torneira, também trabalhando sozinha, consiga encher esse mesmo reservatório. Vamos fazer o seguinte aqui então, reparem. Eu vou ter 1 sobre T1 mais 1 sobre T2, tudo isso é igual a 1 sobre T, onde T1 é a primeira torneira, T2 é a segunda torneira, e esse T maiúsculo é o tempo necessário para que as duas consigam encher esse reservatório. De acordo com a questão, o tempo T1
Desculpa. Ou seja, o tempo necessário para que a primeira torneira consiga enchê-lo sozinho é de 10 horas. O que a gente quer descobrir é o tempo necessário para que a segunda torneira consiga encher esse tanque também sozinha. E de acordo com a questão ainda, as duas trabalhando juntas conseguem encher esse tanque em 6 horas. Bem, como nós temos aqui uma equação, o que acontece? E nós queremos ainda achar o valor do T2, eu vou deixar esse T2 sozinho no primeiro membro, quer dizer, sozinho à esquerda da igualdade. Sendo assim, essa fração 1 sobre 10 deverá passar à direita da igualdade. E quem troca de lugar em relação à igualdade, automaticamente também trocará de sinal. Então, eu vou ter 1/6 menos 1/10. Beleza? Fazendo isso, o que acontece? Nós iremos trabalhar com MMC. Onde aqui nesse caso, o que vai fazer? Eu vou resolver a multiplicação entre 6 e 10. Logicamente, 6 vezes 10 é igual a 60. Galera, 60 não é o MMC, tá? O MMC é igual a 30, mas eu vou trabalhar com 60, você vai já ver por quê, tá? Até porque estamos trabalhando com hora. Então veja, 60 dividido por 6 é 10, 60 dividido por 10 é 6. Sendo assim, eu vou ter 10 menos 6. Continuando aqui então a proporção, a gente vai ter o seguinte, reparem, 1 sobre T2 que é igual a 10 menos 6 que é 4 sobre 60. Como nós chegamos aqui numa proporção, pessoal, eu vou resolver a multiplicação em diagonal. E como nós queremos ainda achar o valor do T2, que é o tempo necessário para que a segunda torneira enche o reservatório todo sozinha, eu vou começar a multiplicação justamente por essa variável. Então, T2 vezes 4 é 4T2, 60 vezes 1 é igual a 60. Como nós queremos achar justamente o valor do T2, esse 4, só refazer aqui, esse 4 que o acompanha passará dividindo. E resolvendo essa divisão, pessoal, ou seja, 60 dividido por 4, pelo menos aqui em Manaus, o resultado é igual a 15. Isso quer dizer, então, que a segunda torneira, trabalhando sozinha, ou seja, abrindo somente ela consegue encher esse reservatório, em 15 horas, tá? Então, repare que essa questão aqui é interessante, por quê? Porque ela te dá o tempo total e te pede o tempo necessário para que uma torneira consiga encher esse reservatório todo sozinha, tá bom? Vamos agora, então, ao nosso terceiro e último exemplo. Acompanhe comigo. Beleza, pessoal? No nosso terceiro exemplo, temos uma outra situação que é a seguinte. Além de termos torneiras enchendo o tanque, a gente vai ter agora também uma válvula de escape, onde a válvula de escape ela esvazia o tanque. Então, repare aqui o texto comigo. Uma torneira enche o tanque em 6 horas, uma segunda torneira enche em 3 horas e uma válvula de escape esvazia o tanque em 12 horas. Ok, estando o tanque vazio, e se as duas torneiras e a válvula forem abertas no mesmo instante, em quanto tempo esse tanque ficará cheio? Repare que o tempo que a válvula esvazia, ele é muito maior do que o tempo que a torneira enche. Então, logicamente, em algum momento o tanque vai ficar cheio, estando as duas torneiras e a válvula abertas ao mesmo tempo. O que acontece aqui? Vamos lá. A primeira torneira enche o tanque em 6 horas. Então, aqui eu vou ter 1 sobre 6. A segunda torneira enche o tanque em 3 horas. Então, eu vou ter 1 sobre 3. E a válvula esvazia em 12 horas. Galera, atenção! Se a válvula esvazia, automaticamente a nossa fração aqui será negativa, tá bom? E aí, fazendo tudo isso, eu vou achar o tempo em que o tanque estará cheio.
De novo, repare que nós estamos trabalhando com operações entre frações. E aqui nesse caso, já que as operações envolvem adição e subtração, então a gente vai trabalhar com MMC, onde aqui nesse caso o MMC entre 6, 3 e 12, devido ao fato de o maior dá para dividir pelos outros menores, então o MMC é igual a 12. Então vejamos, 12 dividido por 6 é 2, 12 dividido por 3 é 4 e 12 dividido por 12 é igual a 1, onde nós teremos então 2 mais 4 menos 1, certo? Tudo isso igual a 1 sobre t. Então vejamos, 2 mais 4 é 6, 6 menos 1 é 5. Então a gente vai ter 5 sobre 12, que é igual a 1 sobre t. Beleza? Então, como eu quero achar o valor do t, que é o tempo total em que o tanque estará cheio, eu vou resolver aqui, então, no caso, a nossa proporção, que é a multiplicação em diagonal. E, se eu quero achar o valor do t, a gente inicia a conta pela multiplicação desse t. Então, reparem que 5 vezes t é 5t, igual a 12 vezes 1, que é igual a 12. Sendo assim, o que acontece? O t é igual a 12 dividido por 5. Aqui nesse caso, pessoal, eu tenho duas maneiras de resolver essa conta, que são as seguintes. A primeira delas é pegar o número mais próximo de 12, que dá para dividir por 5. Aqui nesse caso é o 10. Então eu vou ter em cima 10 mais 12 dividido por 5, onde, ao separarmos essa adição, eu vou ter 10 sobre 5 mais 2 sobre 5, tá bom? Primeiro, por que 10 mais 2? Porque 10 mais 2 é 12. E por que não 7 mais 5, por exemplo? Poderia? Até poderia, só que eu estou pegando o número mais próximo de 12, que dá para dividir por 5. Por que isso? Porque essa divisão, devido ao fato de ser exata, então essa divisão vai nos dar o tempo em horas. Então reparem que 10 dividido por 5 é igual a 2. Então eu já sei que o tanque vai ficar vazio em 2 horas. Mas não se esqueçam que eu tenho ainda essa fração referente a 2/5. E é 2/5 de 60. Sempre que a fração for própria, não se esqueçam, a fração é própria quando o valor de cima é menor que o de baixo. Sempre que a fração for própria, você vai pegar essa fração e multiplicá-la por 60. Por que por 60? Porque aqui eu estou achando 2/5 de hora. E como a fração é própria, vai ser um valor menor que 1 hora. E a gente multiplica por 60 justamente porque 1 hora tem 60 minutos. 60 dividido por 5 é igual a 12. E 2 vezes 12 me dá como resultado igual a 24. Finalmente, então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo necessário que esse tanque ficará cheio é de 2 horas e 24 minutos, tá bom? E com isso, então, a gente finaliza aqui o nosso terceiro e último exemplo aqui da nossa aula, onde eu estou te mostrando como resolver exercícios que envolvem torneiras. Como eu falei no início, pessoal, aqui embaixo na descrição tem um link que você clicando nele vai te direcionar para uma lista de exercícios sobre torneiras. Dessa lista eu já resolvi 3 deles. Ainda restam 12 para você resolver. Então estude aí na sua casa. Se você tiver alguma dúvida, escreva aqui no comentário que eu tentarei responder o mais breve possível, tá bom? No mais, então, muito obrigado pela sua atenção e eu te aguardo na nossa próxima aula. Valeu, galera!